Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia. Hoje, dia 11 de janeiro de 2022. Primeiro dia em que os juros futuros americanos fecharam em baixa. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Tô aqui para te falar que essa queda, que não foi uma queda também muito significativa, né? Os juros futuros de longo prazo americanos, ou seja, os rendimentos pagos pelos títulos americanos de 10 anos, tiveram esses retornos um baita estirão nesses primeiros 6 pregões de 2022, de 1,4% a quase 1,8% de rendimento ao ano, ou seja, foi para o nível pré-pandemia, ou seja, para o nível em que esses rendimentos estavam antes do Banco Central americano zerar os juros. Devem ir do zero a sabe-se lá quanto a partir de março desse ano. Hoje o Banco Central americano, na figura do seu presidente, Jerome Powell, avisou que a normalização já deu, tem que acontecer, ou seja, a normalização, os juros devem caminhar aos patamares parecidos com o do pré-pandemia. Lembrando que os juros americanos, antes de chegar à Covid-19, estavam nos arredores de 1,5% para 1,75% ao ano. Enfim, hoje foi dia de refresco na curva de juros dos Estados Unidos e, com isso, dia de recuperação de apetite no mundo todo por bolsas, especialmente as emergentes que tanto vinham apanhando, e especialmente pela bolsa brasileira, que mais do que a média vinha sendo solapada em perdas. O Ibovespa, com essa recuperação, portanto, disparou 1,8%, foi aos 103.779 pontos, enquanto o dólar, acompanhando esse apetite ao risco renovadíssimo pelo mundo, afundou 1,67%, foi aos R$ 5,58. Essa recuperação do apetite ao risco no Brasil aconteceu a despeito da nossa inflação e da nossa taxa de juros. Hoje saiu o IPCA fechado de 2021, superando expectativas. A expectativa é que a inflação de dezembro ficasse em 0,65%, ficou em 0,73%. No ano, o IPCA, que é o índice considerado pelo Banco Central para fazer a sua política de juros, o IPCA fechou em 10,06%, a inflação anual fechada mais alta desde 2015. Não só estourou o teto da meta de 5,25% ao ano, arrombou com o teto da meta. Portanto, nessas condições, nessas ocasiões, o Banco Central é obrigado por lei a publicar uma cartinha aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional, representado pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, para explicar porque não deu conta do recado. A explicação é a seguinte, de acordo com o Banco Central. Foram apontados 3 pontos principais para essa inflação descarrilhada. 2 desses pontos não tinha muito o que ser feito. Falta de chuvas, crise hídrica, teve, portanto, o preço de luz, de conta de energia aqui no Brasil saltado como saltou, você sabe muito bem aí do outro lado como foi. Além disso, tem o descasamento global, e isso reflete evidentemente no Brasil, descasamento global entre demanda muito forte para uma oferta ainda abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Isso traz inflação pelo mundo todo, no Brasil não é diferente. O terceiro ponto, no entanto, dava para ter sido feito coisa. O terceiro ponto foi a insegurança fiscal, sempre ela, que fez os preços do dólar subirem como subiram, espalhando inflação adicionalmente pela economia brasileira como um todo. Dava para fazer, portanto, o esfriamento desse risco fiscal e do preço do dólar, como com o governo, com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Economia Paulo Guedes, não tendo derrubado o teto de gastos para fazer o seu governo caber no orçamento.
Coisas como liberar emendas, dar reajustes para policiais federais e reajustar também o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, né, rebatizado como Auxílio Brasil. Dava para fazer isso tudo sem descarrilhar com a inflação, ou pelo menos não tanto, né, já que o incentivo ao consumo dado pelo Auxílio Brasil tem uma força inflacionária importante. Como? Fazendo aquilo que o próprio Banco Central disse que é preciso ser feito para a taxa de juros no Brasil não ser puxada ainda mais para cima, fazendo reforma, ajustando as contas públicas, o que não está sendo feito. O espalhamento da inflação preocupa pelo seguinte: mais que os 10%, preocupa a noção de que não mais 63% dos preços praticados na economia brasileira, 63% em novembro, estão contagiados pela inflação. Saltou essa difusão da inflação de 63% para 75% em dezembro. É coisa pra caramba. A missão do Banco Central vai ser complicada, bem mais complicada do que vinha parecendo até novembro, para fazer a inflação entrar dentro do teto da meta, que dessa vez não é de 5,25, é mais baixo, de 5%. Vamos ver no que dá. Hoje teve refresco, embora a curva de juros no Brasil tenha apontado de cabo a rabo para cima. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui. Volto amanhã, vamos ver se o Ibovespa embala ou se amanhã devolve. Até a próxima e tchau.